Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa quarta e última videoaula do quarto bimestre. Continuando a falar sobre globalização, sobre o mundo, sobre capitalismo, socialismo, entre outras coisas, na aula de hoje a gente vai falar sobre as diferentes formas de regionalização. Chamamos de região uma porção do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios e classificações. Regionalizações podem ser feitas com diferentes bases. Pode ser a partir de critérios naturais, como clima, hidrografia e vegetação, ou a partir de critérios econômicos, como produção industrial ou agrícola, renda per capita, uso de tecnologia, ou a partir de questões políticas, como regimes de governo, e questões sociais, como taxa de mortalidade, de fecundidade, indicadores sociais, IDH e etc., ou culturais, religiões, etnias, entre outros. Quando nós fazemos uma regionalização, nos permite estudar um conjunto de países comparando semelhanças e analisando aspectos gerais e particulares. Com isso, analisaremos as principais regionalizações e classificações do mundo. Então, regionalizar um mundo significa que, a partir de determinados critérios políticos, econômicos, culturais, sociais, etc., a gente agrupa grupos de países com características semelhantes para diferenciá-los de outro grupo de países com outros tipos de características. Então, esse é o objetivo da regionalização. Obviamente que cada regionalização vai levar em consideração determinados aspectos, por isso que uma regionalização nunca é igual a outra regionalização. Então a gente vai estudar nessa aula as principais regionalizações que nós fazemos para compreender o mundo em que vivemos, a partir de conjunto de países. Classificamos países próximos, que apresentam semelhanças entre si, de outro grupo de países que apresentam semelhanças entre si e analisamos essas diferenças entre os grupos de países. Então, a mais comum que a gente estuda nas escolas, que você vê em livros didáticos e etc., é a diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, a partir de critérios econômicos, então a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos tem como principal critério de regionalização questões econômicas e o grau de influência no sistema econômico mundial a partir desses países. Então, a partir da economia desse país, seu grau de influência econômica no mundo, a gente regionaliza e classifica os países em ou desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Os primeiros, ou seja, os países desenvolvidos, são aqueles com grande influência na economia mundial e cujas populações, os habitantes desses países, apresentam boa qualidade de vida. A gente vai ver daqui a pouco o que significa ter uma boa qualidade de vida. Já os países subdesenvolvidos são países de baixa ou média expressividade na economia, são países menos importantes economicamente, possuem tecnologia inferior aos países desenvolvidos e os níveis de qualidade de vida também são inferiores. Essa classificação, entretanto, é criticada por se entender que a denominação países subdesenvolvidos traria embutida a noção de que esses países conseguiriam superar o estágio do subdesenvolvimento e atingir o nível econômico dos países considerados modelo. Ou seja, subdesenvolvido significa que ainda serão desenvolvidos. Então, a gente sabe que essa diferenciação em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos significa que aqueles países subdesenvolvidos nunca deixarão de ser subdesenvolvidos. Um ou outro tal, mas a questão é que traz essa ideia é uma ideia errônea, uma ideia errada de que países subdesenvolvidos podem atingir um dia o grau de um país desenvolvido. Não é isso que vai acontecer. Por conta disso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a classificar os países de acordo com diferentes níveis de desenvolvimento. Então, não em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas níveis de desenvolvimento. Ainda tem outra questão, São 196 países no mundo. Se classificar só em desenvolvidos ou só em subdesenvolvidos é bastante complicado, já que dentro dos países subdesenvolvidos tem uma gama muito grande de países, muito diversos. Tem países que estão bem melhor economicamente, países que estão bem pior economicamente. E nos países desenvolvidos também. Tem países desenvolvidos que estão no topo da pirâmide, que tem maior nível de tecnologia, melhor qualidade de vida. Tem países desenvolvidos que não são tão bons assim quanto outros países que são classificados em desenvolvidos. Então, esse é um critério ainda bastante utilizado nos livros didáticos, nos jornais e revistas, naquilo que você lê no seu dia a dia. Entretanto, é uma classificação que, por não dar conta da complexidade de se regionalizar o mundo, ela é cada vez menos utilizada. Aqui a gente tem um mapa chamado os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, o que está marcado de verde são os países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá nas Américas, Europa Ocidental, aqui também marcando a Europa Oriental, mais a Rússia, Austrália e Nova Zelândia.
a gente está vendo aí que já não é uma linha divisória muito boa. E a América Latina, África e grande parte da Ásia é marcada como subdesenvolvido. Agora a gente vai falar sobre duas regionalizações do mundo que já foram utilizadas e hoje não são mais utilizadas. Tá? Você vai ler isso em livro didático, vai ler em algum lugar. São duas classificações que nós já utilizamos, mas devido à complexidade do mundo pós-1880, pós-1990, são classificações que não são mais utilizadas. Então, a primeira dela é a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, houve a chamada bipolaridade entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Nós já estudamos isso. Pois o modelo de desenvolvimento de suas economias, lembrando que essas divisões, essas regionalizações do mundo, levam em consideração o principal aspecto, o aspecto econômico, né? Então eram modelos de desenvolvimento econômico diferentes, de difícil comparação, e seus modelos de produção era diferente e impulsionando as corridas armamentistas espacial. Neste contexto surgiu o termo terceiro mundo, para se referir aos países economicamente mais frágeis e com pouca influência política nas decisões mundiais, surgindo a regionalização que classificou os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, o que era essa regionalização? O primeiro mundo correspondia aos países capitalistas desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Japão, além de faltou ali Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. Segundo mundo era formado pelos países socialistas, como União Soviética, China, Cuba e os países do leste europeu. E o terceiro mundo pelos países capitalistas subdesenvolvidos, grande parte na Ásia, na América Latina e na África. A partir da metade do século XX, essas expressões se popularizaram nos meios de comunicação e nos estudos sobre desigualdade entre os países. Entretanto, com a desestruturação da União Soviética no final da década de 80, a expressão segundo mundo tornou-se obsoleta, pois muitos países socialistas passaram a adotar o capitalismo como sistema econômico. Com isso, essa regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo não é mais utilizada desde então. Então aqui é um mapa mostrando aí o primeiro mundo marcado de verde, Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental, aqui tá a Austrália, Nova Zelândia, mais o Japão. Segundo ali de amarela, tem Cuba aqui, mas Cuba não tá aparecendo, que tá aparecendo de vermelho, erro. Aqui país do leste europeu, mais Rússia, China, Mongólia e etc ali e tal. E terceiro mundo, país da América Latina, África e parte da Ásia, mostrando aí país do norte e país do sul. Uma outra classificação que já chegou a ser adotada para se regionalizar o mundo, entretanto não é mais utilizada. Então, com o fim da Guerra Fria, as contradições econômicas e sociais dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes. Ou seja, você tem um aprofundamento do sistema da globalização que nós estamos estudando. Esse aprofundamento leva a uma maior disparidade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, fazendo com que essas contradições econômicas se tornem mais evidentes. Com isso, criou-se uma outra regionalização de acordo com o nível de desenvolvimento, chamados países do norte e países do sul. Países do norte seria equivalente aos países desenvolvidos, países do sul seria equivalente aos países subdesenvolvidos. Essa classificação considerou o fato de que no hemisfério norte concentra a maior parte dos países que fazem parte do primeiro e segundo mundo, enquanto no hemisfério sul abriga a maioria dos países do terceiro mundo considerados os países subdesenvolvidos. Essa regionalização não utiliza a linha do Equador como divisória entre norte e sul, pois a Austrália e Nova Zelândia estão situadas no hemisfério sul, mas foram agregados ao norte em função das condições de vida e desenvolvimento econômico. Já no hemisfério norte, há vários países considerados pobres ou subdesenvolvidos, principalmente na Ásia, levando ao desuso dessa regionalização. Essa regionalização não pegou muito, tá, gente? Por quê? Porque é uma regionalização baseada em questão da geografia física do planeta, ou seja, eu pego a linha do Equador, alguns países subdesenvolvidos estão ao norte, mas a maioria é desenvolvidos, alguns países desenvolvidos estão no sul, mas a maioria é subdesenvolvido. Fez essa divisão que não pegou muito, é uma divisão muito simplista, que não dá conta da complexidade quando a gente faz uma classificação, uma regionalização dos países do mundo. Outra regionalização bastante comum que a gente fala, países ricos e países pobres. O que isso significa? Países ricos são os países desenvolvidos, países pobres são os países subdesenvolvidos. Então, os processos de industrialização e desenvolvimento econômico que marcaram o século XX levaram a uma forma de regionalização em que os países passaram a ser classificados como ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países ricos têm uma grande centralidade econômica, concentrando grande parte da riqueza mundial, são os países mais industrializados, avançados tecnologicamente e suas populações apresentam índices mais elevados de condições de vida.
Então, equivalente aos países desenvolvidos, né? São ali os países que apresentam as melhores condições de vida, tecnologia e processo de industrialização. Já os países pobres são considerados periféricos, pouco industrializados, dependentes economicamente dos países ricos, desenvolvidos, instáveis nos aspectos econômicos e políticos, e a população apresenta condições de vida precárias. Essa divisão também é criticada por ser muito simplista e generalista, utilizando apenas o grau de riqueza e de pobreza como critério para classificar os países. Em muitos países considerados ricos, por exemplo, dentro deles há muitas diferenças socioeconômicas, o que também gera imprecisões na classificação. Então, assim, país rico e país pobre tem que analisar qual é o nível de riqueza, qual é o nível de pobreza, como é que tem as diferenças entre os países, como é que é a diferença dentro dos países e etc. Regionalização por níveis de desenvolvimento. Agora a gente vai começar a ver algumas regionalizações que são utilizadas atualmente para explicar e classificar os países do mundo em diferentes processos de regionalização, né? Então a gente viu que desenvolvidos e subdesenvolvidos até hoje ainda é utilizada. A gente viu que Norte e Sul já não é mais utilizada, ainda aparece em livros didáticos. Primeiro, segundo e terceiro mundo era utilizado somente durante a Guerra Fria. Com a dissolução da União Soviética não é mais utilizada. E países ricos e países pobres é uma divisão muito simplista, uma regionalização que não nos ajuda a entender a complexidade do mundo. Então agora a gente vai começar a entender os diferentes níveis de classificação que nos ajudam, mais precisas, né, que nos ajudam a entender melhor essas regionalizações que o mundo possui. Agora a gente vai ver a regionalização baseada em níveis de desenvolvimento. Então essa regionalização classifica países com maior desenvolvimento, países em desenvolvimento emergentes, países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Essa classificação, né, ela é utilizada bastante hoje, apesar de ser uma classificação mais abrangente e mais precisa do que as classificações anteriores que nós vimos, é uma classificação que ainda assim apresenta uma série de problemas e críticas que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, vamos falar dos países com maior desenvolvimento. Equivalente aos países desenvolvidos, são países que fazem parte da Europa, principalmente ocidental, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão, apresentando economia forte e dinâmica com alto produto interno bruto, o PIB, que é a medida de riqueza de país que a gente vai ver daqui a pouco. Esse país possui uma boa qualidade de vida e a maior parte da população tem suprido suas necessidades básicas, ou seja, as pessoas têm acesso à educação, moradia, saneamento básico e assistência à saúde. Embora a distribuição de renda não seja igualitária, ela não é tão desigual quanto nos países em desenvolvimento e nos países menos desenvolvidos. O que é uma distribuição de renda não muito igualitária? A diferença entre rico e pobre. Então, nos países desenvolvidos, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é pequena. Nos países subdesenvolvidos, nos países mais pobres, nos países menos desenvolvidos, a diferença entre os ricos e pobres são maiores. A gente vai ver isso com calma mais para frente. Além disso, esses países sediam a maior parte das empresas transnacionais e efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas, proporcionando o avanço das tecnologias que são usadas nos processos de produção, gerando retorno financeiro. Alguns países atingiram um alto nível de desenvolvimento tecnológico, informática, aeroespacial, nuclear e de biotecnologia, e outros apresentam um menor desenvolvimento tecnológico e economia menos expressiva, exercendo menor influência na economia mundial. Então, um país de maior desenvolvimento não é necessariamente um país de maior potência econômica. São países que apresentam uma distribuição de renda maior, um acesso à saúde, educação, saneamento básico, lazer, moradia, etc. maior, países mais igualitários, né? Países que têm condições econômicas, sociais e políticas mais equilibradas. Aí você tem os chamados países em desenvolvimento considerados emergentes, que é a parte dessa classificação que a gente chamaria de mais polêmica. São países que dispõem de um padrão de vida entre médio e baixo, ou seja, está longe dos países mais ricos, dos países desenvolvidos de maior desenvolvimento, mas está acima dos países menos desenvolvidos, dos países mais pobres, se você pegar o conjunto de quase 200 países que nós temos no mundo. Então, possui um certo grau de industrialização e crescimento econômico e social, maior que os demais países em desenvolvimento, e são capazes de atrair investimentos internacionais em razão das vantagens competitivas que oferecem. Mão de obra barata, por ter uma grande população, abundância de recursos naturais, incentivos fiscais, legislação ambiental pouco rigorosa, além de um grande mercado consumidor devido à sua questão populacional e disponibilidade de fontes de energia.
Então, o que são considerados países em desenvolvimento considerados emergentes? China, Turquia, Indonésia, Malásia, Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia são os principais exemplos de países emergentes e industrializados, atraindo empresas transnacionais a partir das últimas décadas do século XX, garantindo grande desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo em que continuaram a exportar matérias-primas para os países desenvolvidos, passaram também a ser produtores e exportadores de produtos industrializados, geralmente de menor tecnologia, de mais baixa tecnologia, considerando a comparação com os países mais desenvolvidos, que têm uma industrialização mais tecnológica, mais avançada. Entretanto, a maior parte desses países não conseguiu solucionar problemas sociais e econômicos que ainda possuem: analfabetismo, mortalidade infantil, carência de moradias e pouco acesso a saneamento básico, que é a saúde. E aí nós temos os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. Alguns diferenciam os países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, outros falam que países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos são a mesma coisa. Aí é uma questão de linguagem, de classificação ali. Então nós temos alguns países da África, da Ásia, excluindo o Japão, da América Latina e da Oceania, menos Austrália e Nova Zelândia. Em sua maioria foram colônias de metrópoles europeias responsáveis pela extração de madeiras, minérios, principalmente ouro, prata e pedras preciosas, e produtos agrícolas. Mesmo após a independência, a maior parte continuou com o mesmo modelo econômico, ou seja, de abastecimento do mercado internacional com as chamadas recursos naturais agrícolas, as chamadas commodities. Mais pra frente eu vou explicar isso daí. Ou não. As principais características da maioria dos países em desenvolvimento político e tecnológico em relação aos países mais ricos, né? Então tem uma dependência econômica ali muito grande, tem uma grande desigualdade e má distribuição de renda, né? É uma economia primária exportadora, países pouquíssimo industrializados, exportadores de matérias-primas, população empregada em grande parte nos setores primários, agricultura, pecuária e extrativismo, e no terciário, comércio e serviços, principalmente o mercado informal, né? Altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade, baixa expectativa de vida, subnutrição e grande parte das pessoas vivendo em moradias precárias, além de proliferação de grandes centros urbanos com infraestrutura insuficiente. A expressão país menos desenvolvido é atualmente adotada pela ONU para os países com índice de baixa escolaridade e elevada mortalidade infantil, com carência de moradias e com pouco acesso a saneamento básico, abrangendo uma diversidade de países localizados na África subsaariana, na Ásia e o Haiti na América. Então a gente tem aqui dois problemas a ser analisados. Alguns colocam países de desenvolvimento e países menos desenvolvidos como sinônimo, e alguns falam que você tem países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, países mais pobres ali. Então como é que fica essa classificação? Países em desenvolvimento de acordo com a FMI, de verdinho aqui, parece que é um monte. Países em desenvolvimento fora da FMI, não sei porque parece que Saara Ocidental e Cuba, mas tudo bem. Países elevados para economias desenvolvidas, parece um lá no canto lá que eu não sei também porquê, não sei. Países recentemente industrializados, Brasil, África do Sul, Índia, China e México. Essa classificação tá uma bosta. Vamos ver essa daqui tá um pouquinho melhor, ó. Economias avançadas, as mais desenvolvidas, as mais ricas. Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Aí aqui já aparece, por exemplo, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, que até então eram considerados países desenvolvidos, mas agora já são classificados em economias avançadas. Economias emergentes de laranja, e aí vai desde os países desenvolvidos, países subdesenvolvidos emergentes e países ali em desenvolvimento, países de desenvolvimento emergentes, países de desenvolvimento, de laranja. E as economias subdesenvolvidas, que é aquela classificação dos países menos desenvolvidos, países mais pobres. Grande parte dos países da África e alguns países da Ásia, devido ao grau de pobreza ser muito maior, que eles são classificados abaixo dos países em desenvolvimento, dos países menos desenvolvidos. São os países mais precários a partir das análises dos dados sociais e econômicos que nós temos no mundo. Agora a gente vai falar sobre Índice de Desenvolvimento Humano, chamado IDH. A classificação mais utilizada hoje no mundo é classificar os países em desenvolvimento humano muito elevado, desenvolvimento humano elevado, desenvolvimento humano médio e desenvolvimento humano baixo. Por quê? Graças à criação do IDH. Vendo a necessidade de criar um critério
que permita uma comparação maior entre os países, a ONU desenvolveu ao longo da década de 1990 o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que avalia a qualidade de vida das pessoas em praticamente todos os países, considerando principalmente 3 variáveis, né? Expectativa de vida, escolaridade e rendimento per capita da população. Então o índice ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do país. Quanto mais próximo de 0, menor o nível de desenvolvimento humano. Então, nessa classificação, o que significa? Mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano, mais rico é o país, mais distribuição de renda ele tem, mais acesso à moradia, educação, segurança, saúde, saneamento básico, etc. Quanto mais próximo de 0, menor o desenvolvimento humano do país, mais condições precárias, falta de alto analfabetismo, mortalidade infantil, baixo acesso à saúde, etc. Quanto menor é esse número. A classificação é feita dividindo os países em 4 grupos, como eu acabei de mencionar, né? Os de desenvolvimento humano muito elevado, desenvolvimento humano elevado, desenvolvimento humano médio e desenvolvimento humano baixo. Essa classificação determina limites relativos, né? Por exemplo, em 2015 a lista de classificação contava com 188 países, dos 196 países que existem no mundo, com 51 países classificados como desenvolvimento humano muito elevado, 55 com desenvolvimento humano elevado, 41 com desenvolvimento humano médio e os últimos 41 com desenvolvimento humano baixo. Então vamos lá analisar o IDH. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá analisar o IDH. O que é questão de saúde? Ele analisa a expectativa de vida, ou seja, quantos anos em média vive uma pessoa que nasce naquele país. Por que isso é um fator importante? Quanto maior a expectativa de vida, quanto mais tempo as pessoas vivem, maior é o acesso à saúde que a pessoa tem ao longo da sua vida, né? Maior acesso a saneamento básico, menos mortes por doenças, menos mortes por uma série de situações, que faz com que a expectativa de vida seja maior. Segunda variável é a escolaridade. É a média de anos de estudo da população. Por quê? Quanto maior o nível de estudo, quanto mais anos as crianças e adolescentes, quanto maior a quantidade de anos que as pessoas passaram nas escolas, né, maior são as oportunidades de emprego, renda, maior são as oportunidades de desenvolvimento do país. Então, por isso que escolaridade é um dos fatores do IDH. E o rendimento é o outro fator, que é o PIB per capita, que é a média de renda da população. Então esses 3 fatores compõem o IDH, né, que faz com que seja o principal índice usado atualmente para comparar e classificar os países e estabelecer um nível de regionalização. Entretanto, nós temos novos índices de desenvolvimento humano associados ao IDH para envolver outros aspectos que o IDH não cobre. Apesar do IDH ser o mais utilizado e ser um índice bastante complexo que cobre muita coisa, ele deixa muita coisa de fora. Então o IDH ele é bom, mas não é perfeito, não é muito preciso. Então, questão como liberdade política, segurança física das pessoas, igualdade de gênero, igualdade entre as etnias, não é coberto pelo IDH. Então, a partir de 2010, a ONU, em seu último relatório de desenvolvimento humano, criou outros índices para tentar se aproximar mais da realidade dos países avaliados. Ou seja, tentar abarcar maior número de variáveis e situações para ter maior precisão ao avaliar como é que está a situação daquele país, determinado país, e poder compará-lo com outros países. Então a gente tem o Índice de Desenvolvimento Ajustado à Desigualdade, utiliza os 3 componentes da avaliação do IDH, porém ajustados ao índice de desigualdade, pois não é toda a população que tem acesso a uma renda que garanta suas necessidades. Então ele corrige as desigualdades dentro do país que pode mascarar o IDH ali, né? Bem como acesso à educação e sistema de saúde de qualidade. Então não é simplesmente o acesso e a quantidade. Esse IDH ajustado, ele leva em consideração qual é a qualidade do acesso que as pessoas têm à saúde, educação e corrige as distorções da renda média. A gente tem o índice da pobreza multidimensional, que indica as privações individuais quanto à escolaridade, saúde, condições de vida da população. Temos o índice de desenvolvimento de gênero, que mede a disparidade entre homens e mulheres utilizando os mesmos indicadores do IDH. Eu divido o IDH pegando a população masculina e feminina e faço uma série de análises de dados quais são as diferenças que ali apresentam na desigualdade em relação ao gênero, né? Qual que é o outro aí? E o índice de desenvolvimento de gênero... isso mesmo. Tem muito o que fazer, não. Então aqui a gente tem a classificação baseada no DH. Muito alto é o azul mais escuro.
Então, muito alto não significa só países desenvolvidos ou países mais ricos, né? A gente tem, por exemplo, a Argentina e Chile, apesar da crise econômica na Argentina, né, mas eles estão bem. A gente tem a Arábia Saudita, alguns países aqui da Ásia, né, a Rússia e etc. Alto, onde o Brasil se enquadra, e alguns outros países da América do Sul, México, Marrocos, Tunísia, Argélia, por ali vai, e alguns outros países ali. A gente tem um médio, né, aparece que Bolívia e Paraguai, países da América Central e parte dos países aqui, alguns países aqui da África, e o baixo, que é grande parte dos países africanos, alguns países da Ásia. Para encerrar nossa aula, a gente vai falar sobre Produto Interno Bruto e Índice de Gini. Eu falei lá atrás sobre BIP e vou explicar agora. O crescimento econômico dos países é um dos aspectos considerados pelos indicadores socioeconômicos, sendo medido pelo chamado Produto Interno Bruto, ou BIP. É a soma de tudo que é produzido num país, bens, serviços, investimentos, etc., durante determinado período, geralmente um ano. Quanto maior o BIP, maior a quantidade de riqueza gerada pelo país, né? A gente tem o BIP per capita, que é o BIP dividido pelo número de habitantes de um país, que indica a parte correspondente a cada indivíduo na média total produzida no país. Uma média, tá, gente? O problema é que o BIP per capita não considera a diferença de rendimento entre as pessoas, pois é calculado por meio de uma média e não pelo valor que cada pessoa produziu ou recebeu, o que omite a concentração de riqueza nas mãos de uma minoria. Para resolver esse problema, foi criado o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade dentro de uma população. Então, para medirmos o nível de concentração de renda em determinado país ou grupo, utilizamos um índice conhecido como Gini, que apresenta o rendimento entre a população mais pobre e mais rica. Esse índice tem como referência valores de 0 a 100, quanto mais próximo de 100 for o índice, maior será a desigualdade apresentada naquela população. Então ele vai medir qual é a diferença entre o que os ricos ganham e o que os pobres ganham e vai calcular essa diferença, né? Então assim, se os ricos ganham 5 vezes maior do que o pobre em determinado país, e em outros países os ricos ganham 10 vezes mais do que os pobres, significa que num país onde os ricos ganham 10 vezes mais do que os pobres, tem uma maior desigualdade do que no país onde os ricos ganham 5 vezes mais do que os pobres. Certíssimo? Então a gente tem aqui o BIP per capita, pegando aqui de mais de 10 mil dólares aqui até menos de 400, a gente pega aqui Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, alguns países da Ásia, América Latina, que é alguns países da África mais ou menos, e grande parte dos países aqui da África Central, bastante complicado. E o índice de Gini, né? Aqui já está meio apagado, quanto maior, pior. Então assim, quanto mais verde, o índice é mais igualitário. Quanto mais alto, o índice é menos igualitário. Então, países da África que tem uma grande desigualdade, tem países pobres que têm menos desigualdade, ou seja, a média da população como um todo é pobre. Países como o Brasil que tem grande desigualdade, alguns países aí que não aparecem dados aí direito. Encerramos a nossa aula então, nossa aula que ficou bastante grande, mas abarcamos de um nível com bastante abrangência as diferentes classificações que nós fazemos dos países no mundo e as diferentes regionalizações que vocês estudam na escola. Tá joia? Então, encerramos tudo, tá? Então se inscreva no canal, deixe o seu like lá, deixe seu comentário e assista outros vídeos no canal, porque agora do 8º ano não tem mais vídeo para assistir, né?